Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos a gravar mais um vídeo sobre temas extraordinários da Bíblia Sagrada. E esse que nós vamos gravar vai ser sobre os livros proféticos, né? Os livros proféticos. Então vamos estar gravando sobre os profetas maiores e os profetas menores, né? Já gravamos vídeos sobre o Pentateuco, gravamos vídeos sobre os livros históricos, gravamos vídeos sobre os livros poéticos. E para fechar todo o Antigo Testamento, agora vamos gravar esse vídeo aqui sobre os livros proféticos, né? Então, como introdução, né, a parte principal que vamos querer trabalhar, analisar, né? Houve entre o povo os profetas orais que não escreveram suas mensagens, e os profetas literários, que estão divididos em dois grupos principais: 5 profetas maiores e 12 menores. Foram assim classificados por Agostinho em virtude do volume de seus escritos, né? Então, é esse que nós vamos trabalhar. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas anunciaram o futuro das nações vizinhas de Israel, né? Do mundo e da vinda do Messias. A coleção dos 12 profetas maiores já era conhecida dessa forma desde o período interbíblico, né? Os livros dos profetas menores no Antigo Testamento seguem a mesma ordem no cano judaico, né? E Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles trazem o nome de seus respectivos escritores. Eles exerceram seu ministério durante cerca de 365 anos, entre 800 a 435 a.C. Os 12 profetas são considerados como um só livro desde o período interbíblico. Isso significa que todos os livros desses profetas são inspirados, reconhecidos no Novo Testamento, ainda que alguns deles não sejam citados, né, individualmente, de maneira direta, como Obadias, Sofonia, pois são parte de uma biblioteca divina, né? Então, nós vamos estar trabalhando, analisando, né, sobre esses livros, né, de forma sucinta, né, fazer uma síntese sobre cada um deles, e vamos estar analisando as principais conteúdos que eles têm para analisarmos, pensarmos, né, acerca desses livros que são preciosos e que são a consciência crítica de Israel. E de já eu quero trabalhar, analisar a questão do profetismo, né, o profetismo que teve início em Israel, e realmente foi um grande movimento da parte de Deus que nos traz algo tão precioso, né, algo tão precioso para a vida doutrinária, a vida religiosa, a vida social do povo de Israel, né, do povo de Israel. Então, quero começar a questão, falar sobre os profetas maiores e menores, voltada à questão do profetismo, né, o profetismo. Que tempo teve início o profetismo, né? Que tempo teve início o profetismo? E de já, o profetismo, movimento que surgiu no século VIII a.C. em Israel, tinha por objetivo restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças, né, sociais, proclamar o dia do Senhor e reacender a esperança messiânica num povo que já não podia esperar contra a esperança. Tendo sido iniciada por Amós, foi encerrada por Malaquias. João Batista é visto como o último representante desse movimento. Isso que começa o movimento profético, né? A distinção entre os profetas, né? A distinção entre os profetas. A gente vai analisar a questão. A distinção entre os profetas maiores e menores é meramente quantitativa, né, e não qualitativa. O critério não repousa na relevância dos critérios de um determinado profeta em detrimento de outro. O tamanho do livro foi utilizado como critério para a categorização de determinado profeta ser considerado maior ou menor. Ao estudarmos os escritos profetas do Antigo Testamento, é preciso ter em mente que tais livros não se encontram em ordem cronológica. A distinção entre profetas maiores e menores serviu para classificar e quantitativamente, né, os profetas que tinham livros maiores daqueles cujos livros eram menores. Alguns desses profetas anunciaram a palavra de Deus simultaneamente, outro com vários anos de diferença, e para povos distintos. Por isso, para compreender
a mensagem de determinado profeta, faz necessário identificar quando ele falou, em que lugar ele falou, né? Em que lugar ele falou. Então, a questão de profeta maiores, essa classificação de profeta maiores, menores, vem desde a época de Agostinho, dentro da classificação, da organização, segundo o seu grande volume. Então, é profeta maior por quê? Isaías é um profeta maior. Osés é um profeta menor. Por quê? O volume do livro de Isaías é muito grande, tem 66 capítulos, né? E o livro de Osés é o conteúdo muito menor, tem menos capítulos, né? Não é a questão da importância pessoal do profeta, a questão da importância moral, teológica do profeta, mas só a questão do tamanho do ministério e do tamanho do livro ao qual esse profeta escreveu. Por isso é chamado profeta maior e profeta menor. Para evitar confusão, alguns estudiosos do Antigo Testamento preferem a divisão dos livros proféticos em pré-exílico, os livros proféticos exílicos e os livros proféticos pós-exílico. Os profetas pré-exílicos advertiram a respeito do julgamento de Israel e Judá. Obadias, que escreveu para Edom, Amós, Osés e Joel escreveram para o reino do norte. Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias, que escreveram para Judá. Os profetas exílicos que escreveram para encorajar o povo de Deus a esperar pela restauração deles, né? Tem a questão de Ezequiel e Daniel, escreveram da Babilônia para fortalecer a fé dos judeus exilados. Os profetas pós-exílicos que escreveram para confirmar a aliança de Deus com o seu povo, né? A questão, os pós, aí aparece quem? Os pós-exílicos. Ageu, Zacarias, Malaquias escreveram para o povo de Judá que havia retornado do cativeiro, né? Ele estava ali parado, né? Estava mais com a preocupação de construir suas casas e deixar o templo de mão. E esses profetas foram proclamar a mensagem para que eles pudessem trabalhar, rever novamente a edificação do templo, a casa do Senhor e etc. Os profetas maiores, né? Vamos analisar os profetas maiores. Isaías, né, que é o primeiro dos profetas maiores, é considerado o primeiro dos profetas maiores. Seu ministério profético aconteceu entre 740 a 700, né? Iniciando no ano em que o rei Uzias morreu. Isso a gente vê no capítulo 6, versículo 1 do seu próprio livro, né? Deus prometeu a vinda de Messias, que viria para salvar o povo dos seus pecados, Isaías 53 e 3. O livro de Isaías é considerado o quinto evangelho por causa das suas predições do nascimento, vida e morte de Jesus, né? Então, o próprio Jesus se referiu ao livro de Isaías como cumprimento das profecias a ele alusiva. Então Isaías aí é o profeta messiânico, é o quinto evangelho, que é aquele que vaticinou grande parte acerca do Messias, né? Tem 66 capítulos, a gente fala a Bíblia dentro da Bíblia, né? A primeira parte tem 39, a segunda parte tem 27 capítulos, né? Alguns falam, não, existe o proto-Isaías, né, que escreveu os 39, o Deutero-Isaías, né, que escreveu a segunda parte, que são os 27 capítulos, e tem o Trito-Isaías, né, que divide o livro nessa parte. Mas a tradição cristã, tradição judaico-cristã, né, acredita no só Isaías que escreveu toda a obra dos 66 livros. E a outra questão também que se analisa também, dentro de toda essa obra dos profetas, aparece o profeta chorão, o profeta solitário, o profeta que não se casou, né, segundo a ordenança divina. Jeremias escreveu seu livro com assistência de Baruque, né, em aproximadamente no ano 585 a.C., a fim de advertir Judá do cativeiro iminente por causa do seu pecado. Esse profeta foi vocacionado ainda na juventude para trazer as más notícias a Judá, e por causa delas foi açoitado e depois preso dentro de um poço. Mas suas palavras se cumpriram fielmente, né, conforme foi escrita a questão da destruição de Jerusalém. A punição de Deus a Judá não tinha como meta a destruição, mas o arrependimento do seu povo, né? Então Jeremias, como profeta chorão, profeta solitário, né, o profeta que vaticinou a queda de Jerusalém, o arrependimento para que o povo viesse se arrepender dos balaíns, da idolatria, o povo não se arrependeu. Então se cumpriu a profecia que no ano 586, Nabucodonosor veio e sitiou Jerusalém, derrubou o templo, incendiou a cidade, né, e levou o povo cativo. Isso aconteceu em duas levas, no ano 606, 597, três levas, né, 597, e o outro 586, né,
606, 597 e 586, né? Também, logo após a queda de Jerusalém, ele escreve Lamentações, né? Lamentações significa chorar em alta voz, gritar, clamar. Então, Lamentações também foi escrito pelo profeta Jeremias, provavelmente em 586, após a queda de Jerusalém diante dos babilônios. Trata-se de um poema na qual o profeta pranteia a destruição da cidade e do povo de Judá. Outra questão, o profeta clama ao Senhor que remove os dias do seu povo, né? A disciplina do Senhor para os judeus, bem como para todo crente. Objetivo, a correção. Então, fecha aí a questão de Jeremias escrevendo esses dois livros principais de sua autoria, né? Também temos outro profeta também, o profeta Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, que foi levado para o cativeiro, precisamente parece que foi no 597, profetizou no cativeiro babilônico, junto ao rio Quebar. O sacerdote é o autor do livro que leva o seu nome. Esse livro foi escrito por volta do ano 590, né, a 570 a.C., quando Judá se encontrava no exílio. Ainda que o povo estivesse no exílio, o Senhor revela que não se satisfaz com a morte do ímpio, né? Em seu livro, o profeta destaca a importância da responsabilidade pessoal. Nós temos agora outro dos profetas maiores, para fechar os profetas maiores, que são 5, Daniel, um jovem levado ao exílio babilônico, é o autor, né, do seu livro que traz o seu nome, escrito no ano 605 a 538. Esse livro foi originalmente escrito em duas línguas, hebraico e aramaico, algumas porções aramaico. Esse livro mostra que Deus sempre tem um propósito e que não abandonou seu povo, né? Não abandonou seu povo. E o Daniel mostra a soberania de Deus, de um Deus soberano, criador, restaurador, né? Um Deus que faz o que faz da maneira que ele faz, segundo a sua vontade soberana. O livro de Daniel retrata toda a história de Nabucodonosor, a questão de Nabonido, a questão de Daniel na corte babilônica, os seus amigos, né? E o livro retrata Deus lá na Babilônia, vaticinando, né, trazendo a mensagem através de Daniel que o povo voltaria novamente para a terra prometida, segundo a contagem dos dias lá da profecia de Jeremias, que está registrado no capítulo 20, né, capítulo 22, 25, mais ou menos, né? Então vamos terminar aqui e entrar agora os profetas menores. Oséias encabeça os profetas menores, né? Oséias escreveu seu livro entre o ano de 750 e 722 a.C. Em seu escrito ele revela o amor de Deus por Israel através de um casamento que resulta em adultério, né, com Gomer. Apesar da infidelidade de Israel, Deus, como Oséias a Gomer, o ama e está disposto a perdoá-la. Então tem toda a questão da infidelidade, Deus retratado aqui como esposa de Israel, né? Israel como esposa, dentro da sua infidelidade que praticou, traindo ele através da idolatria, etc. Então o livro retrata essa questão do contexto do amor de Deus. Nós temos outro profeta chamado Joel, né? Filho de Petuel. Ele escreveu esse livro por volta do ano 586, advertindo Israel das pragas que sobreviria por causa do seu pecado. O dia do julgamento de Deus, o dia do Senhor, no entanto, não é o fim, pois o Senhor salvará o seu povo, né? Então Joel retrata aí todo o discurso do dia do Senhor. Outro profeta que vem é Amós, um pastor de Tecoá, próximo de Belém. Escreveu no ano 760, né? Orientando o povo de Israel a preparar-se para um encontro com o Senhor e denunciando as injustiças sociais daquele povo. Essa mesma atitude ecoa nas palavras de Tiago, né, na sua carta. Aparece Obadias escrevendo seu livro no ano 586, após a invasão da Babilônia sobre Judá. Esse livro traz a promessa de esperança para o povo de Deus, hein? Cumprimenta as palavras preferidas a Abraão. Temos também Jonas, escrito no ano 760, né? Mostra a atuação desse profeta nos tempos do rei Jeroboão II. Jonas é vocacionado pelo Senhor para pregar arrependimento para Nínive, capital da Síria. O profeta esperava que os nivitas fossem destruídos, mas eles vieram se arrepender. Nesse livro vemos a demonstração do amor de Deus aos pecadores. Aparece outro profeta chamado Miqueias também. Profetizou por volta do ano 700 a.C., ressaltando o julgamento de Deus que viria em breve, né? Esse livro conclama o povo ao arrependimento, ao amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. Revela profeticamente o local do nascimento do Messias, né? E isso está registrado em Miqueias 5, 2 e 7.
Aparece o profeta Naum, escrito, né, por volta do ano 666 a 612, revela o julgamento que sobreviria sobre Nínive. Esse livro seria uma espécie de continuação de Jonathan, do profeta Jonas, mostrando que Deus é misericordioso, mas pune o pecado iminente. Aparece a figura do profeta Abacuque, profetizou em aproximadamente no ano 600 a respeito da punição de Judá através dos caldeus. Nesse livro o autor faz uma chamada à fé, mesmo diante da adversidade. Texto citado por Paulo, o justo viverá pela fé, né? Romanos 1. E aparece também na mesma época, também Sofonia, datado do ano 640 a 620, durante o reinado de Josias, tratando a respeito do julgamento de Deus por causa da idolatria, ainda que haja esperança para aqueles que se arrependam. Outra figura de um profeta pós-exílico, aparece o profeta Ageu, datado do ano 520, período do segundo ano do reinado de Dario. Como profeta pós-exílico, Ageu encoraja o povo que havia estado cativo na Babilônia a reconstruir o templo. E a esse respeito destaca que o povo deva dar proeminência a Deus em suas contribuições e confiança a Deus, né? Através do profeta, chama o povo a se voltar para ele, e ele, por sua vez, se voltará para o seu povo. Temos a questão de promessas maravilhosas no livro de Ageu e de Zacarias, né? Outra questão aqui que aparece, a questão do profeta Zacarias, que também profetiza junto com o profeta Ageu, que são profetas pós-exílico, fala de Josué, fala da restauração de Zorobabel, encoraja o povo também, como também aconteceu no livro de Ageu. E o último profeta, para fecharmos os profetas aqui menores, aparece Malaquias, um mensageiro do Senhor, escrito por volta, Malar, né, o nome dele em hebraico, por volta de 450. Denuncia o descanso, ou denuncia o descaso do povo em relação a Deus, inclusive em relação à contribuição. A mensagem de Malaquias nos lembra que o culto genuíno ao Senhor deva-se em espírito e em verdade, né? Então, para concluir e darmos uma conclusão aqui sobre esse relato, o livro dos profetas, o estudo dos livros dos profetas, seja eles considerados maiores ou menores, é fundamental ao amadurecimento da igreja. Não podemos esquecer que o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Ele mesmo fez menção da mensagem dos profetas ao revelar-se após a ressurreição. Na entrada de Emaús, quando discorria a respeito do cumprimento das profecias a seu respeito. Ainda hoje, quando meditarmos a palavra de Deus, nosso coração arde através do chamado do Espírito, que nos instiga a fé nessas palavras fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação, né? Então, queremos fechar aqui a questão acerca dos profetas, né? Sabemos que a importância dos profetas é muito importante para a Bíblia Sagrada, né? Os profetas eram porta-voz de Deus para ensinar o povo a anunciar as coisas futuras. O sacerdote apresentava o povo a Deus e os profetas apresentavam a Deus ao povo. Nenhum povo da terra se experimentou o privilégio de ser ensinado por Deus através dos profetas, né? Israel foi o único povo privilegiado na história, né? Que Deus em Cristo nos abençoe. Mais uma vez, shalom e até a próxima gravação, fechando aqui todo o conteúdo do Antigo Testamento de forma sumária. Shalom.